Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos do Centro Caminhando para Jesus. Desta feita, vamos ter a 16ª reunião online. E teremos o nosso irmão Tawa Gomes, usando da palavra, trazendo as informações muito úteis para nós com o tema Alegria de Viver. Mas antes de começarmos, vamos pedir ao nosso irmão Rildo para que nos faça a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Todos sabemos que o Espiritismo é a luz do mundo e o caminho para Jesus. Neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos em nome de Jesus, para que possamos ter uma noite maravilhosa e abençoada. Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu santo nome e em Tua santa bondade. Pedimos, Senhor, que nos oriente, nos dê força e coragem para continuarmos nessa jornada, iluminando nossos caminhos. Mestre amado Jesus, nos guia e nos protege nesse momento, afastando toda influência negativa que possa atrapalhar nossos trabalhos na noite de hoje, fazendo com que tenhamos harmonia e concentração e paz espiritual, para que o nosso irmão Tawa possa conduzir os trabalhos da noite de hoje em sua palestra tão linda e maravilhosa, que é a alegria de viver. Em Teu santo nome, em Tua santa e divina bondade, Mestre Jesus, passo a palavra ao nosso irmão, para que ele possa dar continuidade nos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Então, nosso irmão Tawa, que é da Casa dos Humildes, já um amigo da nossa casa, sempre nos honra com a sua presença. Eu passo a palavra para que ele nos traga a luz dos seus ensinamentos. Boa palestra. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe por mais essa oportunidade de divulgar a doutrina espírita. E segundo Martins Peralva, divulgar a doutrina espírita é acender a lâmpada da esperança no coração das criaturas. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de divulgar essa doutrina maravilhosa, a primeira lâmpada que acende é na intimidade do meu coração, e meu coração fica em festa. Que Deus nos abençoe, que possamos estar conectados com nossos guias, amigos espirituais, e que esta noite, como o nosso irmão falou muito bem, seja uma noite de festa espiritual para todos nós. Nós escolhemos esse tema, a alegria de viver, porque nós estamos vendo hoje a própria ciência, os cientistas, os neurocientistas, estão realmente debruçados sobre as experiências científicas, mostrando a importância e a necessidade do nosso pensamento positivo, da nossa alegria de viver. E nós vamos falar sobre isso. Nesse momento, eu peço licença a vocês para poder compartilhar nosso computador para que a gente possa dar andamento à nossa palestra de hoje, que é a alegria de viver, como nós falamos ainda há pouco. Então, a alegria de viver, ela está em todos os momentos da nossa vida. Nós temos que ter 24 horas do dia preocupado com essa alegria de viver, porque isso é questão de sabedoria. Quando nós colocamos no coração a alegria de viver, nosso cérebro, ele dá comandos para que nosso organismo possa se modificar de acordo com as vibrações de alegria que nós estamos trazendo no coração e na mente, dando comando para nossas glândulas endócrinas, para que ela introduza na nossa corrente sanguínea elementos que vão nos dar alegria de viver. E a doutrina espírita tem colaborado com a humanidade há mais de 167 anos, se eu não me engano, o tempo da doutrina espírita,
vem trazendo justamente esses ensinamentos que hoje a ciência vem colaborando com a doutrina espírita, comprovando os fatos que os espíritos vêm nos alertando sobre a alegria de viver para todos nós. Então, nós sabemos que, filosoficamente, muita gente fala sobre essa questão, né? William Shakespeare já falava: alegria evita 1000 males e prolonga a vida de cada um de nós. Nós vemos o nosso Manuel Filomeno de Miranda, que trabalha no mundo espiritual, trazendo grandes informações através de Divaldo Franco também. Ele fala que somente o amor possui o recurso precioso para facultar harmonia e alegria de viver. E Jesus já dizia, né, no Evangelho, que feliz daquele que ama, porque seus pés são leves, seu coração vive como que solto diante da alegria do amor, da alegria de viver. Então, Jesus veio também nos alertar sobre isso. E nós vamos trazer hoje, em especial, o exemplo de um homem que nós, espíritas, muitos de nós sabemos já dessa história, vamos repetir com certeza, mas Jerônimo Mendonça é o maior exemplo que nós podemos encontrar aqui na Terra, de um espírita que veio aproveitar os ensinamentos dos espíritos, que veio trazer a mensagem prática da alegria de viver, tendo uma vida cheia de humor, de alegria, quando nós sabemos que a vida dele, até pelo, como ele era conhecido, o gigante deitado, e nós vamos falar sobre essa experiência maravilhosa de Jerônimo Mendonça. Aí nós vemos a foto de Jerônimo Mendonça, que é um exemplo de alegria para todos nós. Viveu 50 anos aqui na Terra. Ele que nasceu no Rincão Mineiro, né, lá em Tuitaba, no dia 1º de novembro de 1939, era o penúltimo dos 9 filhos de um casal muito humilde, seu Altino Mendonça e Dona Antônia Cândido de Jesus. Ele cursou, Jerônimo Mendonça, apenas até o 3º ano primário, mas trazia no seu espírito, na sua alma, uma capacidade imensa de compreensão, de conhecimento, acima de tudo, de expressão espiritual, de condições elevadas espiritualmente falando. Jerônimo Mendonça foi um exemplo para todos nós. Jerônimo Mendonça foi uma criança feliz, igual a tantas outras, apesar da pobreza, apesar da grande dificuldade material que ele tinha. Ele era um garoto que nem sapato tinha para calçar. Durante muitos anos, na sua meninice, ele andava descalço. Era uma infância de dificuldades, porque a pobreza era muito intensa na vida dele. E Jerônimo Mendonça, o seu primeiro sapato, conta ele mesmo, em um dos seus livros, em uma de suas biografias, que seu primeiro sapato ele achou num monturo de lixo. Ele, jovem, garoto, 15 anos, era assim frequentador de uma igreja evangélica presbiteriana, e ele era assim, já se destacava pela sua grande fraternidade que trazia no coração com as pessoas. E ele gostava muito de assistir filmes, que não existia televisão na época. Jerônimo Mendonça, numa dessas vezes que ele ia assistir um filme, ele atravessou por um caminho mais curto, era um monturo de lixo, e ele achou o primeiro sapato da vida dele. Com certeza não foi esse, que eu utilizei esse no nosso trabalho, para ter apenas uma sugestão visual, mas o primeiro sapato dele foi achado no monturo de lixo. Ele foi membro, como nós já falamos, da Igreja Respeitável, né, presbiteriana do Brasil, até os 15 anos, quando ele se tornou espírita. Aos 15 anos, veja só, um jovem de 15 anos, evangélico, deixou que o espiritismo entrasse em seu coração pela maturidade que ele já trazia, porque nós vemos que a doutrina espírita, não adianta a gente entrar na doutrina espírita se ela não entra em nós. Quando ela entra em nós, realmente
é porque nós estamos amadurecidos para poder absorver esses ensinamentos maravilhosos que todos nós temos, graças à doutrina espírita, que é a terceira revelação de Deus, que veio à Terra para transformar a humanidade, assim como Jesus prometera para cada um de nós. Então, ele descobriu a doutrina espírita e foi justamente numa reunião espírita que ele começou a ter o conhecimento, fortalecer sua alma para poder compreender realmente o valor que teria na sua vida. Aos 17 anos, gozava de plena saúde, era um jovem alto, tinha habilidade para jogar futebol. Ele era convidado para jogar futebol naquele rincão mineiro, aquelas peladas que todos nós conhecemos do final de semana. Ele era convidado porque era um jovem totalmente sadio e alegre, apesar da sua pobreza, apesar das dificuldades. E tinha uma habilidade muito grande com o futebol. Mas a vida lhe guardava uma prova terrível, assim como nós falamos, ele assistindo uma palestra espírita, onde o orador, naquela noite, recebe uma entidade espiritual e aponta para a plateia e diz: entre vós, um jovem passará por grandes dificuldades, mas será um exemplo para todos nós. E Jerônimo Mendonça, com 17 anos, ali, 18 anos, aliás, naqueles bancos sentados, ficou até impactado com aquela mensagem, que ele nunca tinha visto um espírito se dirigir às pessoas através de um médium. E justamente aquele fato novo, que ali entre eles, um jovem teria uma grande missão na Terra e passaria por dolorosa situação. E assim ele recebe aquela mensagem. Aos 18 anos, viu-se de repente abordado pelo salto indiferente da dor, que não lhe respeitando a idade e muito menos os sonhos juvenis, não tardou em desferir-lhe o golpe cruel, registrando a cicatriz de uma dolorosa artrite reumatoide, que escapou a todo e qualquer intervenção médica. Então, Jerônimo Mendonça, como eu falei, ele gostava muito de cinema. Aos 18 anos, ele narra em um dos seus depoimentos, do seu livro, ele narra que ele estava naquele filme, e veja que coisa simbólica, né? O filme que ele assistia era E o Vento Levou. E foi justamente nessa sessão que ele passou 4 horas de projeção ali, o cinema lotado, e Jerônimo Mendonça lá no fim da sala do cinema, encostado na parede, parado, vendo aquele filme durante 4 horas, e ele, de repente, quando terminou o filme, ele estava petrificado, não conseguia dar um passo. E seus amigos ali viram aquela situação, levaram nos braços para casa, porque a partir daquele dia, com 18 anos, a dor bateu na vida de Jerônimo Mendonça, transformando sua juventude, sua alegria de viver num grande martírio que todos nós conhecemos. E para uma coisa muito simbólica, E o Vento Levou, ele conta essa história, contava realmente essa história sorrindo pela coincidência do filme, e o vento levou a saúde dele naquele momento. Então, Jerônimo Mendonça passou a viver numa cadeira ortopédica, ele andava na cadeira de rodas, e ele não deixou um minuto sequer de continuar na sua trajetória luminosa, de ser alegre, de levar a palavra de Deus. Começava a fazer palestra. A doença foi aos poucos lhe tirando também os movimentos e a visão. E logo, logo ele passou a ficar totalmente paralítico em cima de uma cama ortopédica feita por amigos deles, projetada por amigos para que ele pudesse se locomover. Então, Jerônimo Mendonça passou praticamente toda a sua vida cego, paralítico, nessa cadeira ortopédica, ou uma cama ortopédica, podemos falar assim, mas não parava em casa, viajava para todos os cantos, ao ponto da sua mãe, certa vez, dizer: mas meu filho,
Eu tenho 9 filhos e você é o único paralítico e é o único que não para em casa. Então, Jerônimo Mendonça dizia, mas minha mãe, eu não posso parar em casa. Eu tenho que estar na rua, eu tenho que fazer minhas palestras, eu tenho que estar divulgando a doutrina. E assim ele fundou 2 centros espíritas, creche, escreveu 5 livros, ele editou 2 CDs de áudios falando de mensagens espíritas, tudo paralítico e cego, sem nenhuma condição financeira, trabalhando com a alegria de viver, deixando para todos nós exemplos que é uma coisa fantástica para todos nós escutarmos e lermos realmente a vida desse homem maravilhoso. E Jerônimo Mendonça ia para a televisão fazer palestra, dar entrevista, e suas palestras de entrevista eram sempre alegres e cheias de humor, cheias de alegria. Ele era uma pessoa alegre, apesar das dificuldades, porque, com certeza, dentro da sua alma, ele já sabia realmente da grande missão que ele teria aqui na Terra. Guiado pelo amor, como nós falamos, não mediu esforço, trabalhando na construção de 2 centros espíritas, uma gráfica para poder editar os seus livros, uma creche que ele fundou, gravou 2 discos, conforme nós falamos, de mensagens espíritas, escreveu 5 obras, 5 livros, com todos os seus direitos autorais doados a instituições de caridade, de obras beneficentes. Vejam que trabalho magnífico desse homem, esse homem inigualável, esse homem singular, que com todas as limitações não arredou do seu trabalho, arregaçou as mangas diante dos obstáculos e com a alegria de viver conseguiu realmente transformar a sua própria vida, a sua dor e a vida de milhares e milhares de pessoas que o procuravam. Porque na frente da sua casa eram filas quilométricas de pessoas que iam escutar Jerônimo Mendonça, escutar seu conselho, escutar sua mensagem de esperança. E a sua própria vida era um exemplo para aquelas pessoas que iam de longe visitá-lo para poder usufruir da alegria de viver, que era a máxima da sua vida, em todos os momentos que ele esteve aqui na Terra, durante 50 anos. Jerônimo de Mendonça, as dificuldades não alteravam o seu bom humor. E ele contava que ele não tinha muita sorte na vida com essa questão do preconceito de ele ser uma pessoa com problemas de deficiência. Ele usava um saco de areia de 30 quilos no peito para poder diminuir uma dor terrível que ele sentia no peito. Eu, por exemplo, tenho uma experiência, eu tive 2 infartos, e de vez em quando eu sinto dores no peito, e eu sei o que é isso, eu não boto um travesseiro de 30 quilos, mas boto um travesseiro ou 2 no peito, porque alivia muitas vezes as dores, as fisgadas que o coração ainda dá, naturalmente, porque nós vamos atingindo uma idade que não mais o corpo funciona como era 20 anos atrás. Então, a gente sabe mais ou menos o que é isso, a dificuldade. E Jerônimo Mendonça, ele fala dos seus momentos de muita alegria, muito humor, acima de tudo, na sua vida. Ele conta, como nós falamos, que ele gostava muito de ir ao cinema, e certa vez, mesmo nessa cama ortopédica, ele não deixava de pelo menos escutar. Ainda quando ele tinha um pouco de visão, ele ia para o cinema. E foi justamente assistindo um filme, naquela maca, aquela cama imensa dentro do cinema escuro, que uma jovem senhora tropeçou naquela cama e caiu por cima de Jerônimo Mendonça, naquele cinema escuro, e ela, abismada, olhou, viu que era Jerônimo Mendonça e disse: pelo amor de Deus, por onde eu vou encontro esse aleijado? Não é possível, esse aleijado dentro do cinema também. E Jerônimo Mendonça, naquele momento, naquela sala escura, onde todo mundo escutava aquela mulher falar sobre o aleijado, Jerônimo Mendonça diz: também, minha senhora, a senhora não para em casa, né? Então, ele, com humor, terminou conversando com aquela
senhora e foram amigos, se conheceram e se tornaram grandes amigos. Mas ele disse, a senhora também não para em casa, porque em todo canto me encontra também. Vejam só, assim, a espontaneidade da alegria desse homem, de um preconceito, não ficou assim chateado com aquela observação dela de o chamar de um aleijado, que em todo canto que eu vou, esse aleijado se encontra. Veja só como Jerônimo Mendonça aproveitava os momentos para dar uma lição a cada um de nós. Mas, na verdade, Jerônimo Mendonça era quem não parava em casa, como nós falamos. Ele vivia numa Kombi porque os seus amigos fizeram uma contribuição, cada um juntou um dinheiro, fizeram rifa, e de repente ele ganhou uma Kombi para poder viajar para todos os cantos. Ele ia fazendo palestra, viajava para todo mundo, para todo o Brasil, aliás, divulgando a mensagem espírita, consolando as pessoas e levando esperança para todos nós. Este homem que estava paralítico e cego, não parava em casa, ao ponto, como eu falei, da sua mãe reclamar, que ele era o único que não parava em casa. E nesta Kombi, certa vez, ele atrasado para uma palestra que ele ia fazer num lugarejo próximo a Ituiutaba, onde ele morava, ele pedia para que o motorista corresse, que já estava atrasado, e o motorista da Kombi dizia, mas meu amigo, eu não posso, eu já estou acima do limite. E dito e feito, quando ele vai na BR, estava lá os guardas de trânsito e dá a mão e para, e o motorista da Kombi dizia, eu não disse, Jerônimo, eu não disse, mas pode deixar que eu vou resolver isso. O motorista da Kombi disse, né? E quando o guarda chega, diz, meu amigo, você estava aí acima da velocidade permitida, vou ter que multar. E o motorista, para se safar, disse, não, apontou para a maca que estava na Kombi, estou levando o nosso irmão aí, urgente para o hospital, que ele é paralítico e cego. O guarda esticou o pescoço, olhou e fez, esse que está aí, Jerônimo Mendonça, eu conheço, é para cima e para baixo, todos os dias aqui, eu já conheço, você vai ser multado, porque isso não justifica, que eu conheço Jerônimo Mendonça. Então, aquela situação foi multada, ele fala de uma maneira alegre, sorrindo para as pessoas. Aquela situação que o motorista quis se safar e ele relevou aquela multa porque ele era conhecido, porque não parava em casa, o seu trabalho era grandioso. Ele era uma pessoa natural, apesar dos seus problemas difíceis, ele percorria todos os caminhos para levar a mensagem de Deus. Jerônimo Mendonça sofria preconceito, mas levava tudo com bom humor e alegria. E ele diz que não tinha sorte com o bêbado, né? E no velório, Jerônimo Mendonça era convidado para vários velórios, porque ele fazia palestras maravilhosas naquele momento de dor, falando da imortalidade do ser, e ele era convidado para fazer várias preces. E num desses velórios de um amigo dele que desencarnou, vai o carro da funerária para, e o caixão do seu amigo era tirado, atrás do carro da funerária a Kombi com Jerônimo Mendonça. As pessoas pegam, o caixão vai na frente carregado, e atrás do caixão uma maca de Jerônimo Mendonça sendo carregado pelos amigos também, porque ele era paralítico, não podia andar. Foi quando um bêbado parou e disse, Ave Maria, a situação está tão difícil que estão enterrando até agora de maca pessoas defuntos sem caixão. Então, Jerônimo Mendonça sorria com esse preconceito, porque aquele bêbado achava que eram dois defuntos que estavam sendo carregados, um no caixão e outro numa maca, porque não tinha dinheiro para comprar um caixão. Veja só, aquele bêbado levando de forma muito assim, gozada, mas não deixa de ser uma situação difícil, e Jerônimo Mendonça sorria com tudo isso. Jerônimo Mendonça, como eu falei, que era convidado para velórios, certa vez ele foi convidado, ele fazia uma prece tão bela, fazia com que todos ali esquecessem até do seu problema de saúde, ao ponto de, nesse dia, depois daquela prece maravilhosa, o defunto foi enterrado, todo mundo foi para casa alegre, e quando dá 6 horas da noite, os seus amigos foram para a casa de Jerônimo Mendonça para fazer o evangelho no lar, conforme fazia todos aqueles dias da semana. E quando vai chegando na frente da casa de Jerônimo Mendonça, quem está no portão era a mãe dele. E a mãe dele, de braço cruzado, olhando, chegou os amigos dele e ela pergunta, vocês vieram fazer o quê aqui? Nós viemos para o evangelho do lar que nós fazemos.
E onde é que meu filho está, que desde 4 horas da tarde vocês levaram e não trouxeram de volta? E as pessoas ficaram, meu Deus, você não trouxe Jerônimo? O outro também, ninguém trouxe Jerônimo. Jerônimo ficou esquecido no cemitério. E ali voltaram às pressas, estava lá, escutaram aquela voz, porque ele cantava muito bem. E ele cantarolando no meio das catacumbas, no escuro, da sua visão e também da noite escura, porque já era tarde da noite, e ele estava sendo ali esquecido naquele momento. Vejam as situações de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça não tinha sorte realmente com bêbados. Certa vez, Divaldo Franco foi lá em Ituiutaba fazer uma palestra, e ele dizia para Divaldo Franco, Divaldo, você é maravilhoso, você é aplaudido de pé, mas eu, quando faço minhas palestras, eu sou carregado nos braços, literalmente, além de ser aplaudido. Ou seja, ele brincava com Divaldo Franco, dizendo que era carregado nos braços, diferente de Divaldo Franco, que era apenas aplaudido. Então, nós vemos a alegria de viver de Jerônimo Mendonça. E justamente Divaldo estava em Ituiutaba, e Jerônimo Mendonça estava na frente daquele centro espírita, porque era tanta gente para ver Divaldo, que não teve como aquela maca imensa entrar naquela reunião belíssima de Divaldo, naquela noite memorável lá, numa cidadezinha próxima a Ituiutaba. E nesse momento que Jerônimo Mendonça está ali, lá vem um bêbado, mais uma vez, outro bêbado, que ele diz que não tinha muita sorte com bêbado. O bêbado para, cambaleante, na frente, vê aquele homem na maca e diz, aleijado, eu te ordeno, em nome de Deus, levanta e anda, que eu te ordeno em nome de Deus, com a mão na cabeça de Jerônimo Mendonça. E Jerônimo Mendonça, percebendo que era um bêbado que ele estava, pela voz, pelo hálito perfumado daquele álcool, disse, mas meu amigo, não dá para me levantar, sorrindo, né? E o bêbado insistiu várias vezes, em nome de Deus, aleijado, levanta e anda. E Jerônimo Mendonça, mas não dá, meu amigo. E o bêbado disse, vai ter pouca fé assim, no raio que o parte, e foi embora, deixou Jerônimo Mendonça ali, naquele momento de humor, na frente daquele centro espírita. Vejam só quantas situações aconteceram com Jerônimo Mendonça. Certa vez, o empresário que estava assim à beira do suicídio, porque tinha perdido tudo o que ele tinha na vida, tudo que ele tinha conquistado, a sua fortuna toda. Além do mais, perdeu filho, mulher, os parentes, porque quando o dinheiro acabou, aqueles parentes que o amavam, entre aspas, realmente abandonaram ele, e ele disse que ia se suicidar, não suportava. Foi quando um amigo espírita disse, olha, você, antes de se suicidar, você vai lá em Ituiutaba, porque o empresário morava em São Paulo. E esse amigo disse, você vai lá em Ituiutaba conhecer um homem, depois você se suicida, se você quiser. E o empresário não tinha nem dinheiro da passagem, mas foi arranjada a passagem para ele, e estava lá ele em Ituiutaba, angustiado na casa, na antessala, na casa de Jerônimo Mendonça, aguardando chegar a sua vez, porque, como eu falei no começo, eram filas imensas para que Jerônimo Mendonça atendesse as pessoas. E aquele empresário já estava ansioso, queria ir embora, e o amigo dele, não, espere mais um pouco, sua vez vai ser a próxima. E ele já não aguentava mais, esse homem não tem como me ajudar, porque ele escutava Jerônimo Mendonça contando piadas alegremente, levantando o moral de todo mundo, sorridente e alegre. E ele disse para o amigo, esse homem é um homem feliz, ele não tem o que me ensinar nada, ele já está com tudo na vida. E o colega dele calado disse, não, vá falar com Jerônimo Mendonça. Quando chegou a vez dele, que o empresário entra no quarto, onde Jerônimo Mendonça atendia aquele pessoal todo que ia em sua direção, ele ficou impactado, porque viu que ali estava diante de um cego, totalmente cego, há vários anos, paralítico, e estava ali alegre e levantando o moral, levantando a fortaleza de coração de várias pessoas. E aquele empresário ficou impactado diante daquele homem. E Jerônimo Mendonça disse, o que é que eu posso lhe servir, meu irmão? Onde é que eu posso lhe ajudar? E o empresário dizia, mas você não pode me ajudar, ninguém pode, porque eu perdi. Contou a história dele toda, que eu não vou contar de novo.
porque eu sou um homem infeliz, eu sou infeliz, por isso que eu não quero mais viver, o empresário dizia. E Jerônimo pergunta a ele, meu irmão, o que é para você felicidade? O que é felicidade para você? E ele diz, felicidade é eu ter de volta o poder que eu tinha, dar emprego às pessoas, poder comprar o pão de cada dia, pagar meus impostos, viver como todo mundo vive. E Jerônimo Mendonça disse, meu amigo, meu irmão, sabe qual seria a melhor felicidade que eu poderia ter na vida? A felicidade para mim seria eu poder virar de um lado só, porque minha vida eu estou há anos e anos aqui, cego e paralítico, sem poder movimentar nem a cabeça, só os olhos e a boca que eu falo, porque o resto eu não tenho controle. A minha felicidade era poder mudar de posição, e eu não posso. Então, aquele homem, soluçando, se abraça com Jerônimo Mendonça e volta para São Paulo e reestrutura sua vida diante da alegria de viver de Jerônimo Mendonça, que trouxe para todos nós essa mensagem, graças à doutrina espírita, a preparação. Jerônimo Mendonça era um trabalhador que não media esforço, e ele, muito amigo de Roberto Carlos, porque Roberto Carlos mineiro também, o ajudava muito. Jerônimo Mendonça passando pela grande dificuldade, precisando de abrir uma creche, fundar uma creche, precisando de pagar os impostos lá dos centros espíritas, as dificuldades que ele trazia, da gráfica, como nós ouvimos falar. Ele soube que Roberto Carlos, o rei, como ele chamava, estava lá no Canecão, no Rio de Janeiro, fazendo um show no Canecão. E Jerônimo Mendonça resolve ir de Kombi até o Rio de Janeiro para falar com Roberto Carlos, pedir ajuda a Roberto Carlos. Mas veja só como é o destino. Quando ele chega no Canecão, era lotado, não tinha nem como ele chegar na frente do Canecão. Ele foi pela porta dos fundos, saiu naquela multidão, levado por cima da cabeça das pessoas sua maca. Quando ele chega no portão de trás do Canecão, quando está na portaria, um guarda mineiro que estava sendo lotado no Rio de Janeiro para aquela tarefa daquele show de Roberto Carlos, que era mineiro, tinha ido para o Rio de Janeiro fazer aquele show no Canecão. Foi quando o guarda disse, mas Jerônimo Mendonça, não é possível, você aqui no Rio de Janeiro, no Canecão. E ele disse, eu vim ver o meu rei, Roberto Carlos. E ali aquele guarda deu um jeitinho brasileiro, colocou Jerônimo Mendonça, que quando teve o intervalo, Roberto Carlos o atendeu. E vejam só o coração de Roberto Carlos, doou toda a renda daquela noite do Canecão para as obras assistenciais de Jerônimo Mendonça. Ninguém sabe disso, porque Roberto Carlos pediu o sigilo dele, mas nós estamos dizendo hoje aqui, através do conhecimento que tiramos, nas obras que nós lemos sobre Jerônimo Mendonça. Então, toda a renda foi doada justamente para ajudar Jerônimo Mendonça, Roberto Carlos doou. Foi assistir o show, como nós já falamos, e saiu com a solução dos seus problemas. A saúde de Jerônimo Mendonça era muito frágil, e ele vivia naquela situação, não parava em casa, com um peso no peito, com areia, como nós falamos, e a saúde debilitada, e ele teve, certa vez, uma hemorragia muito profunda, e foi para médico e tudo, e não tinha jeito de estancar aquela hemorragia, e ele resolveu ir visitar Chico Xavier em Uberaba, disse, pelo amor de Deus, antes de morrer, eu quero ir visitar Chico Xavier. Os médicos disseram, você não tem condição de ir para Uberaba, daqui de Ituiutaba para Uberaba, nesta Kombi velha, você vai morrer no caminho, você está fraco, perdendo muito sangue, a hemorragia não estanca. Só se você fosse de avião, e era um risco para você. E nesse momento, Jerônimo Mendonça articulou seus amigos e um empresário que tinha uma aeronave lá em Ituiutaba cedeu o avião para que Jerônimo Mendonça viajasse até Uberaba, onde foi ao Centro Espírita que Chico Xavier trabalhava, no sábado à tarde. E chega lá, o centro estava aberto, mas Chico Xavier estava na comunidade, fazendo sua grande obra, seu trabalho assistencial, como todos nós sabemos, distribuindo sopas e tudo. E Jerônimo Mendonça fica na sua maca ali, aguardando no centro a volta de Chico Xavier.
e o sangue esvaía, e ele cada vez mais fraco. Quando Chico Xavier chega no centro e diz, mas vejam quem veio nos visitar. Jerônimo Mendonça, parece uma rosa vermelha, porque o seu lençol estava vermelho de tanto sangue. E Chico Xavier, naquele momento, convida todos os legendários, todos os trabalhadores daquela campanha do Quilo, para fazer uma fila e todos cumprimentar Jerônimo Mendonça. Cada um passaria, dava-lhe um beijo na testa e passava. E assim foi feito. E o último foi Chico Xavier, quando chega diante de Jerônimo Mendonça, põe a mão no seu peito e faz uma oração e beija a sua testa, e a hemorragia estanca, e Jerônimo Mendonça volta para Ituiutaba e vive ainda vários anos saudável, dentro das suas limitações, é claro. Então, Jerônimo Mendonça é tudo isso que nós estamos falando e muito mais. A alegria de viver nos protege das doenças. Nós vemos, os neurocientistas revelam que a alegria de viver é fundamental para que tenhamos saúde. O exemplo de Jerônimo Mendonça de sempre estar alegre, que hoje reforça todo esse conhecimento, são os neurocientistas. Porque nós sabemos, todos nós, que temos mais de 100 trilhões de células, todas elas no nosso organismo físico, aguardando um sentimento de amor de cada um de nós, um sentimento de alegria, um sentimento de compaixão, um sentimento de solidariedade, um sentimento de fé em Deus, para que nós possamos dar um comando para mais de 100 trilhões de células em nosso corpo. Esse comando, como um grande exército, as células se levantam devido ao comando mental magnético da alegria de viver, que nós colocamos no nosso coração, vai dar sustentação ao nosso sistema imunológico, que trabalha justamente colado ao nosso mais íntimo pensar. Se nós guardamos uma mágoa no fundo do coração, nós jogamos elementos na corrente sanguínea que vai nos trazer o desequilíbrio, a doença, porque está comprovado pela ciência tudo isso. Se nós colocarmos aquele sentimento de mágoa para fora e substituirmos pelo pensamento de solidariedade e de compaixão, instantaneamente nosso pensamento vai dar um comando para as glândulas endócrinas injetar em nossa corrente sanguínea as proteínas, a serotonina, a noradrenalina, as dopaminas, que vão nos dar a alegria de viver. Porque o nosso cérebro tem essa tarefa de pegar os elementos de acordo com o nosso magnetismo de alegria ou de tristeza, para nos dar a doença ou a saúde. Então, o pensamento positivo gera serotonina, noradrenalina, dopaminas, e gera saúde plena em cada um de nós. Isso quem diz não são apenas os espíritos desencarnados, mas principalmente os neurocientistas hoje na Terra, como o Dr. Deepak Chopra, que diz: abra o vosso coração enquanto é tempo, senão o cirurgião fará isso por você numa sala de cirurgia. Tenha compaixão com os outros, porque senão você vai causar uma doença dentro de você. Se você não abrir o coração para o bem, vai abrir literalmente num bisturi, numa sala de cirurgia, para colocar uma ponte safena, colocar uma válvula cardíaca e outras coisas mais. Então, vejam a importância do pensamento na nossa condução diária da nossa vida. Nós somos exatamente o que pensamos. Outra obra maravilhosa do Dr. Bruce Lipton, A Biologia da Crença, é uma obra que eu aconselho todos vocês lerem. A Biologia da Crença é um livro do Dr. Bruce Lipton, que trata justamente da inteligência dessas células, de mais de 100 trilhões de células inteligentes, que aguardam o sentimento nosso inteligentemente. Se nós acreditamos na saúde, na vida, na positividade, na alegria de viver, as nossas células vão obedecer esse comando. Por isso, Biologia da Crença, nós somos justamente, exatamente o que acreditamos que somos. Está aí o Dr. Bruce Lipton, A Biologia da Crença,
uma obra fantástica que eu aconselho todos vocês lerem, deve ter aí na biblioteca de vocês. Maravilhoso, maravilhoso livro. Conta a história maravilhosa desse biólogo, onde ele transformou a vida dele depois que colocou essa obra. Depois de ler um livrozinho, uma viagem que ele fazia sobre física quântica, e ele introduziu a física quântica na biologia, e hoje o resultado é esse, o conhecimento que todos nós estamos absorvendo através dele. Outro médico fantástico num livro, Medicina, Amor e Milagre, todos nós devemos ler essa obra, do Dr. Barney Siegel, este médico que veio trazer uma transformação maravilhosa para todos nós. O Dr. Barney Siegel diz a mesma coisa, que nós, dependendo do que nós pensamos, nós vamos ter a saúde plena, a medicina, amor e o milagre que nós vamos fazer na nossa vida com a alegria de viver. Ele conta que um jardineiro o procurou, ele que é oncologista, ele viu que o jardineiro estava com o intestino, não tinha mais condições, teria que ser operado imediatamente, e ele disse para o jardineiro que ficasse já interno, porque ele não poderia sair, teria pouco tempo de vida se não fizesse essa cirurgia. O jardineiro disse, mas doutor, eu não posso, só daqui a 6 meses eu volto, porque daqui a 6 meses eu vou entregar minhas flores que eu estou cultivando, e agora está no momento, as flores dependem de mim. E foi embora, e o doutor Barney Siegel disse para a enfermeira, olha, guarde esses exames, porque esse homem está morto. 6 meses depois, a enfermeira disse, doutor, quem está aí fora no consultório, na sala de recepção, é aquele jardineiro. O doutor Barney Siegel se espantou, disse, mas não pode, esse homem deve ter morrido. Ou então ele fez alguma coisa. E chegou, o jardineiro estava com um buquê de flores que doou para o Dr. Barney Siegel, dizendo, está aí as flores, o resultado do meu trabalho. Agora eu vim fazer a cirurgia. O Dr. Barney Siegel fez os exames mais uma vez e finalmente fez a cirurgia e disse, olha, de 3 em 3 meses você tem que estar aqui no consultório para eu ir acompanhando, porque você vai ter uma sobrevida depois dessa cirurgia, mas ainda não está curado. Este homem desapareceu e 4 anos depois a enfermeira disse, doutor, aquele jardineiro não morreu não, que o senhor achou que ele tinha morrido, está aí de novo. O doutor Barney Siegel levantou para ver, homem, o que foi que aconteceu? 4 anos você está aí vivo? Doutor, eu vim aqui lhe pedir desculpa porque eu não vi logo e vim também lhe perguntar o que é que eu posso comer, porque há 4 anos atrás eu esqueci de perguntar ao senhor. E, com certeza, o doutor Barney Siegel deve ter dito, meu irmão, coma vidro, prego, como que você quiser, porque você não morre mais. Então, vejam só o que é a alegria de viver, o que nós podemos fazer na nossa vida. Aí está o doutor Deepak Chopra, é um médico indiano que mora nos Estados Unidos, já esteve em Recife várias vezes, e ele é quem diz, abra o vosso coração enquanto é tempo, pela alegria de viver. Então, sem a alegria de viver, não conseguiremos sobreviver aos arrebates da existência. Porque todos nós sabemos, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, no dia 26 de novembro de 1989, retorna ao mundo espiritual, deixando o seu exemplo de coragem, perseverança e alegria de viver, graças ao conhecimento da doutrina espírita, graças a Jesus de Nazaré, esse ser inigualável que veio trazer para todos nós a alegria de viver. Porque Jesus nos dizia, vinde a mim todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meus irmãos, Jesus está aí para que todos nós possamos estar juntos nessa tarefa gloriosa de transformação do nosso ser. Eu peço licença agora para voltar para o nosso estado normal aqui da nossa palestra, para que a gente possa conversar um pouco mais, nesse momentozinho que nós estamos agora terminando. Então, nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações que ainda é,
com a chave para a nossa compreensão, com a chave para a nossa saúde plena, que é a alegria de viver. Aquele espírita que não tem alegria de viver, aquele que não se transforma com os ensinamentos espíritas, está fadado a ter doenças, está fadado a ter grandes dificuldades na vida, porque a doutrina espírita vem nos trazer, junto com a ciência, lado a lado, o espiritismo e a ciência, a religião lado a lado com a ciência, uma comprovando a outra, porque os tempos são chegados, e não mais os ensinamentos que nós tínhamos antigamente. A religião afastada da ciência não poderia preencher realmente os valores, os vazios que nós encontramos no coração de cada um de nós. Então, graças à ciência, lado a lado com a religião hoje, a religião com a fé raciocinada da doutrina espírita, para que nós possamos mudar nossos hábitos, porque ninguém vai mudar um hábito a não ser pelo conhecimento, a não ser pela experiência vivenciada, porque não vamos aprender a lição se não passarmos por ela, vivenciarmos ela. Nós costumamos falar sempre do cinto de segurança. Quem é de nós que hoje entra no carro e não coloca o cinto de segurança? Conhecereis a verdade vos libertará. E assim o papel da doutrina espírita vem trazer a verdade para todos nós. Vem levantar os véus, introduzindo dentro da ciência a matéria obrigatória hoje nas faculdades de medicina e espiritualidade, porque a medicina estancou diante da falta da matéria, porque nós sabemos que tudo que nós temos, a matéria física é uma ilusão. Hoje a ciência quântica prova. Eu não sou cientista quântico, eu sou apenas um ser humano que estuda algumas coisas. Mas quem quiser procurar ver, nós sabemos que a matéria é energia em movimento. A matéria, na verdade, não existe, é uma ilusão aos nossos olhos. Portanto, cada um olha a situação do lado da pirâmide de onde se encontra. A pirâmide tem outros lados. E como nós vemos hoje, até os espíritas se degladiarem, se brigarem com os outros por conta de pensamentos diferentes. Eu mesmo sou vítima disso, vítima de participar de grupos espíritas, onde as pessoas não têm a menor delicadeza, nem compreensão de respeitar a alteridade das pessoas, as pessoas que pensam diferente. Porque nós não vamos para centros espíritas para falar de política, apesar de política ser uma questão sublime e religiosa, porque se não fosse assim, Pôncio Pilatos teria feito a história de Jesus diferente. Pilatos foi um mau político naquele momento. Se ele conhecesse a política sublime que é o trabalho da política, de não acusar o outro, mas se juntar, os corações amorosos. E nós vemos hoje a divisão no movimento espírita pernambucano e do Brasil, de grupos de pessoas que brigam uns com os outros por falta da alegria de viver, por falta de respeitar o pensamento diferente de cada um de nós. Porque todos nós merecemos ter pensamentos respeitados e devemos respeitar o pensamento de todo mundo. Então, a alegria de viver é isso, meus irmãos. Devemos estar alegres por essa doutrina maravilhosa. Não estou aqui, peço a vocês desculpa, querendo falar mal da doutrina espírita, porque eu não vou cuspir no prato que eu como. Porque a doutrina espírita, ela veio para os doentes como nós, e eu também, nesse momento, assino minha própria sentença, porque nem tudo que eu venho aqui pregar de Jesus eu consigo assimilar no meu dia a dia, eu consigo praticar, mas tenho certeza que um dia farei, porque é da lei do progresso, e ninguém pode escapar da lei do progresso. Nós estamos vendo, no momento, a humanidade se dividir em três: aqueles que não acreditam em nada, que estão levando a vida, empurrando com a barriga. Aqueles que acreditam em algo mais, acreditam em Deus, acreditam na vida futura.
aqueles que despertaram, e aqueles que são os espertos, que nós vemos muitos na Terra hoje, que serão banidos naturalmente dentro de uma separação do joio do trigo, ou seja, do magnetismo da Terra, que não vai mais permitir, dentro da lei de Deus, corações embrutecidos, ignorantes, continuar neste mundo de regeneração que a Terra está se transformando. Então, meus irmãos, meus amigos, que a alegria de viver seja o dia a dia de cada um de nós. Eu falo para mim, principalmente, que quantas vezes eu me vejo triste diante das incompreensões, diante dos arrebates da existência, diante das dificuldades que nós passamos naturais uns com os outros. E eu me vejo, muitas vezes, tropeçando nas minhas próprias pernas, e aquela voz interior: oi, você não é espírita? Você não prega a doutrina espírita? E eu, nesse momento, faça, feito Santo Agostinho nos aconselhava, ao dormir, faço uma retrospectiva do meu dia, e aos poucos, no outro dia, vou recompondo, arrumando, apanhando o lixo que eu deixei no meio do meu caminho, para que eu tenha um futuro melhor, para que eu seja merecedor de aqui estar outras vezes nesse planeta maravilhoso, regenerado, que assim será, dentro de uma lei inexorável. O mal não existe, meus irmãos. O mal é a incompreensão de cada um de nós. Ninguém é mal. O pior assassino deste planeta, o mais terrível dos seres, ele é apenas ignorante, porque é uma criança espiritual que um dia vai atingir a maturidade. E a doutrina espírita, a terceira revelação de Deus, o Consolador prometido, que veio preencher os vazios existenciais no coração de cada um de nós. Então, volte para as suas atividades daqui a pouco. Volte para os vossos lares ou para dentro do coração de cada um de vocês e agradeçam a Deus por mais esse dia espírita, que basta chover para a gente não ir para uma reunião espírita. Que basta a gente sofrer uma crítica para a gente mais não querer ir naquele centro, a gente mais não ser convidado para falar naquele centro. E assim nós vamos vendo como nós estamos carentes, como nós estamos precisando de dar uma transformação realmente, fazer uma geral dentro de cada um de nós, porque nós temos a infelicidade de ver o erro nos outros, que nós não conseguimos enxergar em nós próprios. E todas as vezes que nós somos acusados, eu pelo menos tenho essa experiência, as grandes acusações que eu tenho recebido na minha vida, nessa encarnação, são justamente de pessoas que têm justamente os meus defeitos, que têm as minhas virtudes também. E nós somos irmãos, estamos no mesmo palco. Pela misericórdia de Deus, escolhemos o mesmo lar, escolhemos os mesmos amigos do passado, para que nós termos as experiências vivenciadas do dia a dia, da alegria de viver, para assim podermos nos restaurar nossas almas e ser digno de dizer: Senhor, Senhor, e seremos dignos do reino do céu. Então, meus irmãos, faltam no meu relógio poucos minutinhos, 7 minutos, 5 minutos ou mais. Então, eu peço que todos vocês, nesse momento, agradeçam a Deus a experiência que estão tendo. E procurem se lembrar de Jerônimo Mendonça, assim como eu tento fazer nos momentos de tristeza, nos momentos da minha paralisia diante do bem que eu devia fazer, nos momentos da minha cegueira diante da justiça que eu devia fazer comigo e com os outros, no momento, meus irmãos, das nossas imperfeições, que são elas que nós devemos mudar, não as imperfeições dos outros. Que Deus abençoe todos vocês. E eu, nesse momento, devolvo a palavra para o nosso irmão, que dirige os trabalhos da noite de hoje, para que ele pergunte se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, queira se pronunciar nesse finalzinho. Eu estou aqui à disposição de cada um de vocês, dentro das minhas limitações, é claro. Muita paz para todos vocês. Muita paz. Obrigado, Taulo, pela sua brilhante apresentação, trazendo um exemplo
de resignação do Jerônimo, como tem outros, mas ele realmente marcou uma época com o seu denodo, com a sua garra, naquela condição física tão debilitada, fazer o que fez e deixar um exemplo de humildade, né? Então, isso para a gente é muito reconfortante e devemos seguir esses exemplos, os bons exemplos, nos espelharmos naqueles reais que sofrem, porque muitas vezes a gente não olha para o vizinho que sofre realmente e a gente acha que sofre. E Deus não nos fez para sofrer. Um pai justo, misericordioso, não vai querer que um filho sofra. Nós é que colhemos as amargas sementes que plantamos, né? Você teve a plenitude das suas palavras e nos brindou realmente com essa vida do Jerônimo Mendonça, com detalhes. Eu já conhecia alguma coisa, mas não tantos detalhes, né? E a felicidade é aquilo que nós buscamos, é um cochilo do tempo em nossas vidas. Nesse mundo de provas e expiações, a gente tem que aproveitar os minutos que temos para que aquela felicidade seja prolongada, ao menos na imaginação, e não só em um minuto. E assim eu te peço para que faça a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em teu nome. Abençoa todos nós aqui presentes, cada um de nós trazendo no fundo do coração um desejo de mudança, um desejo de melhoras espirituais e materiais. Abençoa esta casa maravilhosa. Abençoa a casa dos humildes, onde nós somos um voluntário, um pequeno voluntário nessa tarefa gloriosa de divulgar a doutrina espírita. Abençoa, Jesus, os desencarnados que estão aqui conosco, participando, nos influenciando, nos relembrando as nossas obrigações a cada dia. E que possamos, Jesus, ao deitarmos hoje e quando nos desprender deste corpo físico ilusório que nós estamos, esta roupa utilizando agora, possamos nos reencontrar espiritualmente falando e reforçar todas as convicções de amor, de justiça e de caridade que tenhamos no nosso coração. Muita paz, muito obrigado, e que possamos todos nós, nesse momento, escutar as palavras finais de encerramento da nossa atividade de hoje, pelo nosso irmão que dirige os trabalhos da noite, com muita paz no coração, que assim seja. Assim seja. E agradecendo mais uma vez, Tatal, a sua presença, sempre auspiciosa para todos nós, e a casa estará sempre aberta para lhe receber. Uma boa noite, muita paz para todos. Deus abençoe todos. Muito obrigado. Sim, sim. Obrigado.